Olá, meu nome é Clóvis Luiz Padovese. Eu atuo na área de contabilidade e controladoria há mais de 40 anos. Fui controller de empresas de grande porte e atualmente sou consultor e instrutor de treinamentos profissionais. Além disso, tenho uma carreira acadêmica também desde 1978. Tenho também vários livros publicados na área. Nós estamos aqui para falarmos sobre a Lei 12.973, recentemente publicada, onde a Receita Federal do Brasil apresenta a sua colocação, as suas regras a serem consideradas em conjunto com os dados da Lei 11.63807, da Lei 11.94109, que refletem as novas práticas de contabilidade brasileira decorrentes das normas internacionais do IFRS. Primeiramente, vamos falar das entidades contábeis que têm a responsabilidade pela normatização das normas contábeis em nosso país. Fundamentalmente, o Conselho Federal de Contabilidade é a instituição responsável para a classe contábil de normatização das normas contábeis no Brasil. O IBRACON representa os auditores independentes, os auditores externos. O Conselho Federal de Contabilidade, pela resolução CFC número 1055 de 2005, delegou a responsabilidade da normatização das práticas contábeis brasileiras para a adaptação às normas internacionais do IFRS para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, em termos práticos, hoje as normas contábeis são elaboradas e divulgadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É um órgão multidisciplinar, congrega vários especialistas, inclusive do Conselho Federal de Contabilidade, não há dúvida nenhuma, e o papel do Comitê de Pronunciamentos Contábeis é, então, preparar as normas, colocar as normas em audiência pública, para posteriormente serem referendadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e aí então essas normas passam a vigorar de forma legal para todas as empresas do país de qualquer tipo de regime societário ou tributário. Portanto, as normas contábeis hoje, decorrente das práticas internacionais, são obrigatórias para qualquer tipo de entidade a ser objeto de contabilidade. Os pronunciamentos contábeis, além da aprovação do Conselho Federal de Contabilidade, devem ter também a aprovação de diversos órgãos governamentais reguladores para entidades que atuam em segmentos específicos, como as entidades financeiras. Tem que ter as normas também aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Empresas do ramo de energia elétrica, por exemplo, tem que ter as normas aprovadas pela ANEEL, e assim sucessivamente. Se então uma empresa está vinculada a uma agência reguladora, além da aprovação do Conselho Federal de Contabilidade, também deve ter a aprovação da agência reguladora. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como a gente já frisou, é o que então elabora as normas contábeis para posteriormente serem aprovadas. A composição do CPC é elementos da Abrasca, especialista da Abrasca, a Associação Brasileira de Empresas de Companhia Aberta, da APIMEC Nacional, que é a Associação dos Analistas de Investimentos no Mercado de Capitais, a própria Bovespa, na Bolsa de Valores, o Conselho Federal de Contabilidade, que instituiu o CPC, o IBRACON, que representa as auditorias externas, independentes, e o FIPECAF, que é um órgão vinculado à USP aqui de São Paulo e que faz o papel da parte teórica, a parte conceitual. Então, hoje, na prática, nós, contadores, toda vez que nós queremos estudar uma norma contábil, o caminho direto, objetivo, é nós entrarmos no site do CPC, e lá estão todos os pronunciamentos, interpretações e orientações. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
emite o pronunciamento, elabora o pronunciamento, que é a norma contábil, e posteriormente, se houver necessidade, emite também interpretações e orientações. Todo esse procedimento, primariamente, passa por uma audiência pública para que todos que têm interesse, né, possam dar as suas sugestões, e depois de um período adequado de audiência pública, o CPC faz o envio final da norma para ser referendado, então, pelos órgãos oficiais que comandam a contabilidade no Brasil, né? Especificamente para as companhias abertas, há a necessidade de que os pronunciamentos emitidos pelo CPC sejam aprovados pela CVM e em cima dessa deliberação 520/07. Então a CVM é um órgão que adicionalmente também tem que aprovar os pronunciamentos contábeis, aí específicos para as companhias abertas. Companhias abertas, né, são o quê? São as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, né? São as sociedades anônimas de capital aberto que têm ações na Bolsa de Valores, né? Então a CVM é um órgão adicional aí para fazer o processo regulatório das normas contábeis. Bem, neste material está sendo listado todos os pronunciamentos existentes até novembro de 2013, que foram o último pronunciamento, né? Então são 46 pronunciamentos contábeis. O primeiro é um pronunciamento conceitual básico, né, que fala sobre a estrutura geral de contabilidade. Depois, em seguida, o número 1 foi o primeiro pronunciamento que nós tivemos, que fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos, que no palavreado mais comum do mundo dos auditores e dos contadores é o chamado de impairment, nós vamos ver ainda hoje. Pronunciamentos sobre taxas de câmbio, outros pronunciamentos como demonstração dos fluxos de caixa, ativo intangível, partes relacionadas, que são as empresas coligadas e controladas, arrendamento mercantil, subvenção e assistência governamentais, custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores imobiliários, demonstração do valor adicionado, pagamento baseado em ações, contrato de seguros, ajuste a valor presente, que nós vamos ver que tem um impacto muito grande com relação à parte tributária, a própria adoção inicial da Lei 11.638, né? O pronunciamento sobre combinação de negócios, que é investimentos em coligadas, controladas, consolidação de balanços, os estoques, contratos de construção, investimentos em coligadas, em controladas, empreendimento controlado em conjunto, negócios em conjunto, são complementos do pronunciamento anterior, custo de empréstimos, demonstrações intermediárias, quando a empresa deve ou quer publicar balanços trimestrais ou semestrais, informações por segmento, são obrigações que algumas entidades têm que fazer de apresentar os resultados segmentados por área de negócios, pronunciamento sobre políticas contábeis, mudanças e erros, pronunciamento sobre evento subsequente, pronunciamento sobre provisões, né? Um pronunciamento sobre a apresentação das demonstrações contábeis, ativo imobilizado, propriedades para investimento, um pronunciamento para ativo biológico e produção agrícola, que é um tema bastante específico, pronunciamento sobre as receitas, o pronunciamento para ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada, tributos sobre o lucro, benefícios a empregados, demonstrações separadas, quando a controladora faz uma publicação separada de suas coligadas e controladas, aí já em sequência, quando há necessidade da consolidação, né? A adoção de novo um outro pronunciamento sobre as normas internacionais de contabilidade, pronunciamentos sobre instrumentos financeiros, são 3 pronunciamentos porque realmente é um tipo de ativo ou passivo que tem muita complexidade em muitos casos, né? Resultado por ação é como demonstrar o resultado nas demonstrações contábeis, né?
A adoção inicial de alguns pronunciamentos que são um pouco mais profundos, né, de 15 a 41, divulgação de participações em outras entidades, mensuração a valor justo, um ponto extremamente relevante que nós abordaremos com um bom tempo neste trabalho aqui. Contabilidade para pequenas e médias empresas. Aqui então eu gostaria de chamar a atenção para este pronunciamento. A numeração aí vai até 46 pronunciamentos até hoje, né? Porém nós temos um pronunciamento específico para as pequenas e médias empresas. Nós vamos definir em próximas telas o que é pequena e média empresa e o que é grande empresa. Mas em linhas gerais a gente pode fazer uma antecipação de do evento principal com relação a esse pronunciamento. De 1 a 46 são todos os pronunciamentos que existem até hoje. Existirão outros à medida que as necessidades do mercado exigirem que o CPC se debruce sobre um evento ainda não tratado, né? Mas até hoje são 46, que são todos os pronunciamentos. Alguns falam até do inglês full CPC, quer dizer, todos os pronunciamentos, né? Porém, o Conselho Federal de Contabilidade, em conjunto com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, também em linha com as normas internacionais, né, que também tem um pronunciamento para pequenas e médias empresas, estruturou um pronunciamento único para esse tipo de empreendimento, objetivando facilitar e até simplificar em determinados eventos e possibilidades de mensuração. Então, aquelas empresas que se caracterizam como pequenas e médias empresas têm a opção de ou usar todos os pronunciamentos no seu conjunto ou usar exclusivamente o pronunciamento para pequenas e médias empresas. Então, não é porque é pequena e média empresa que vai usar obrigatoriamente este pronunciamento. Se essa pequena ou média empresa desejar aplicar o conjunto total dos pronunciamentos, também o pode. A questão fundamental, já é conhecida como uma convenção contábil, né, é que em adotando uma postura, eu quero fazer todo o conjunto, essa postura deverá ser adotada uniformemente ao longo dos anos. Se eu adotar o pronunciamento só para pequenas e médias empresas, também o devo adotar de forma uniforme ao longo dos próximos anos. Aí basta, então, numa nota explicativa, a empresa dizer que, olha, a empresa está optando, ou a entidade está optando por este tipo de pronunciamento, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Além dos pronunciamentos, o CPC estruturou várias interpretações em pontos que suscitavam dúvidas e também desenvolveu várias orientações colocando a sua visão específica sobre determinado tema. Então nós temos várias interpretações, né? Aí algumas delas aí sobre arrendamento mercantil, construção no setor imobiliário, pagamento baseado em ações, rede de investimento em operação no exterior, distribuição de lucros in natura e outras, recebimento e transferência de ativos de clientes, cotas de cooperados, entidades cooperativas, como exemplo, né? Então, várias interpretações. E também algumas orientações. Então, o conjunto hoje à disposição das entidades brasileiras, que tem que fazer a contabilidade, os pronunciamentos, que é a base conceitual mais objetiva, e as interpretações e orientações que servem como complemento para o uso adequado dos pronunciamentos contábeis.